Olá, amigos. Meu nome é Kevin Smith. Tenho o privilégio de servir como diretor do Seminário Teológico Sul-Africano, mais conhecido como o ESATS, e tenho o grande privilégio de compartilhar algumas reflexões com vocês sobre como podemos melhorar nossa facilitação. Em outras palavras, como podemos ajudar os alunos a aprenderem melhor? Vou fazer isso apresentando a vocês apenas dois princípios, duas máximas, e então convido vocês a colocá-los em prática, pensando em como vocês poderiam ensinar um dos resultados do programa reformador. Então esse é o nosso plano, 2 princípios para melhorar sua facilitação. E então vou convidá-los a colocar isso em prática, pensando em como você ensinaria o primeiro resultado do programa reformador. Então, vamos lá, melhorando nossa facilitação. Antes de eu começar, gostaria de pedir que vocês se dividissem em grupos de cerca de 3 ou 4 pessoas. Pelo menos tenham alguns parceiros com quem possam discutir algo, porque vou pedir que o vídeo seja pausado algumas vezes. E convido vocês a discutirem uma pergunta entre vocês, fornecerem algum feedback no contexto do seu grupo ao vivo, e então continuaremos com a apresentação em vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre como podemos melhorar nossa facilitação. Estamos analisando 2 máximas. Primeiramente, dê uma olhada nesta imagem. Essa seria uma compreensão bastante comum de alguém no ato de ensinar. Minha pergunta para vocês é: o que é ensinar? O que é sim, ensinar? Vou pedir que vocês, em um momento, se dividam em seus pequenos grupos e compartilhem algumas ideias sobre o que é ensinar. Enquanto vocês fazem isso, reflitam sobre qual é a diferença entre ensinar e falar em público. Há uma diferença? Eles são a mesma coisa, ou há uma diferença significativa? Então, qual é a diferença entre ensinar e falar em público? Outra pergunta que você pode usar para explorar a ideia do que é ensinar é: como você saberia se você ensinou? Como você saberia? Então, se você tem ensinado, como você sabe que realmente ensinou? Gostaria que você pausasse o vídeo por alguns minutos, se estiver fazendo isso em um ambiente de aula. E em grupos de 3 ou 4, por que vocês não discutem isso? O que é ensinar? E você pode usar essas 2 perguntas para investigue exatamente o que isso pode significar para você. Qual é a semelhança e a diferença entre ensinar e falar em público? E como você saberia se você ensinou? Tire alguns minutos. E depois eu vou compartilhar algumas ideias sobre o que eu vejo como a resposta para isso. Ok, confio que vocês tiveram a chance de pensar sobre isso em seu pequeno grupo e talvez compartilhar algumas ideias uns com os outros. Eu amo o conceito hebraico de ensinar. Então, a língua hebraica não tem uma palavra independente para ensinar. Tudo o que tem é uma palavra para aprender. E então, se você quiser falar sobre ensinar, você pega a palavra para aprender, aprendizado, e a coloca o que é chamado de raiz causativa. Então a ideia se torna causar, aprender. Não é lindo? O que é ensinar? Ensinar é fazer. Alguém aprender. Fazer alguém aprender. Eu amo essa forma de ver o ensino. Se ensinar é fazer alguém aprender, então o método pelo qual ensinamos pode ser um discurso público, mas se você está fazendo um discurso público e alguém não está aprendendo, então você não está realmente ensinando, está... Então, o que é ensinar? Ensinar é fazer as pessoas aprenderem. Causar, aprender, é ensinar. Agora, se esse for o caso, isso nos leva ao nosso primeiro princípio, ou máxima. Ou seja, você pode ter ouvido isso, na verdade, há um ditado bem conhecido que diz sobre liderança.
Se eu acho que estou liderando e ninguém está me seguindo, então eu estou apenas dando uma caminhada. É engraçado, mas é meio verdade, não é? Se eu acho que estou liderando e ninguém está me seguindo, eu estou apenas dando uma caminhada. Acho que podemos pegar esse mesmo ditado e aplicá-lo excepcionalmente bem à arte de ensinar. Nós fazemos assim, nós dizemos: se eu acho que estou ensinando e ninguém está aprendendo, então estou apenas fazendo uma palestra. Então, se eu acho que estou ensinando, mas ninguém está aprendendo, estou apenas fazendo uma palestra. Por que isso acontece? Porque ensinar é fazer com que se aprenda. Então, se estou ensinando, mas ninguém está aprendendo, na verdade não estou ensinando. Como eu sei que ensinei? Eu sei que ensinei se a outra pessoa aprendeu e é capaz de demonstrar que aprendeu. Qual é a diferença entre ensinar e fazer uma palestra? Bem, às vezes eles se sobrepõem, mas não necessariamente. Você pode falar em público, mas se ninguém aprende, isso não é realmente ensinar, isso é apenas fazer um discurso. Às vezes, falar em público é uma boa maneira de ensinar, às vezes é uma má maneira de ensinar. O ponto-chave é que melhoramos nossa facilitação quando nos recusamos a aceitar qualquer coisa. Além do fato de que o aluno aprendeu como nossa definição de ensino, se você se propõe a ensinar o Antigo Testamento, você deve ficar feliz apenas se os alunos que você ensina, de fato, aprenderam o Antigo Testamento, pelo menos nos detalhes que você se propôs a ensinar. Então esse é o nosso primeiro ponto, que ensinar é fazer com que se aprenda, ou na forma de um máximo, se eu acho que estou ensinando e ninguém está aprendendo. Então, estou apenas fazendo uma palestra. Aqui está outra imagem para refletirmos. Dê uma boa olhada na imagem. Minha pergunta é: quem está aprendendo? Você pode ver algumas crianças na imagem. Qual criança está aprendendo mais? Quais crianças são mais propensas a estar aprendendo? Então, você pode ver uma menina apresentando algo em que trabalhou, outra criança levantando a mão para fazer uma pergunta e algumas que estão apenas sentadas, ouvindo ou assistindo ao que está acontecendo. Mais uma vez, convido você a pausar o vídeo e dedicar alguns minutos para pensar sobre quem nesta imagem está aprendendo, ou mais e por quê. Por quê? Quem está aprendendo mais e por quê? Eu te vejo em alguns minutos. Bem-vindo de volta. Eu confio que você teve alguns momentos para pensar sobre quem nesta imagem está aprendendo mais e por quê. Então, quando você olhou para isso, espero que tenha percebido que uma criança se preparou e está apresentando algo para a turma. Outra está interagindo com ela, levantando a mão para fazer uma pergunta ou um comentário. E alguns outros aparentemente estão apenas ouvindo ou assistindo, ou talvez jogando no celular. Quem sabe? Então, nossa pergunta é: quem está aprendendo mais? E isso deveria ser óbvio, certo? A pessoa que está aprendendo mais, sem dúvida, é a criança que está apresentando o que ela preparou. Ela, de longe, aprendeu mais. E agora, tendo preparado sua apresentação, ela precisa verbalizá-la, então ela é definitivamente a aprendiz número 1 nesta cena. Provavelmente, a criança que está aprendendo em segundo lugar é aquela que está prestes a fazer uma pergunta, faça uma pergunta ou faça um comentário, porque essa pessoa está se envolvendo ativamente com o que está acontecendo. E as pessoas que estão aprendendo menos são aquelas que estão simplesmente ouvindo ou assistindo, ou talvez nem uma coisa nem outra. Talvez eles estejam apenas fisicamente na sala de aula, mas não estão ouvindo nem assistindo. Isso acontece frequentemente. Então isso nos leva a um princípio, uma segunda máxima, que se você aplicar, melhorará muito sua facilitação. E isso é o seguinte: quem está falando é quem está aprendendo. Quem está falando é quem está aprendendo. Há uma conexão entre quem está se envolvendo e participando ativamente.
e quem está realmente aprendendo mais. Portanto, amigos, se o objetivo do nosso ensino é que os alunos aprendam, e definimos o ensino como fazer com que os alunos aprendam, qual é a implicação para como ensinamos? Se é verdade que quem está falando é quem está aprendendo, a implicação é óbvia, não é? Precisamos falar menos e precisamos criar mais espaço em nossos ambientes de aprendizagem, para que o aluno possa falar, verbalizar seus pensamentos, fazer suas perguntas, juntar suas ideias e reflexões. O que você faria de diferente? Se você realmente acreditasse que quem está falando é quem está aprendendo, como isso mudaria a maneira como você gerencia seus espaços de ensino? Estou disposto a apostar que, para muitos, se você realmente acreditasse nisso, e você deveria acreditar, se você realmente acreditasse, isso teria um grande impacto na forma como você estrutura suas aulas. Eu sugeriria que a divisão de quem está falando e quem está aprendendo deveria provavelmente parecer algo assim. Na realidade, na maioria das salas de aula, é o oposto, certo? Nossos alunos provavelmente deveriam estar falando 70% do tempo e ouvindo 30%. Muito provavelmente, na maioria das suas salas de aula, você faz 70% da conversa, e eles, no máximo, talvez façam 30% da conversa. Suspeito que em muitas salas de aula é mais como 90-10, mas se realmente acreditamos que quem está falando é quem está aprendendo, devemos buscar esse equilíbrio e devemos inverter isso. Devemos estruturar nossas aulas de forma a fazer com que nossos alunos falem ativamente sobre o conteúdo que estamos apresentando. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas tudo começa com uma mudança de mentalidade. Precisamos acreditar que nossa tarefa é fazer com que eles aprendam, não apenas dar uma palestra e que eles aprendem melhor quando estão mais ativos, quando estão falando mais. E não apenas sentados passivamente ouvindo você, o mestre do ensino. Mesmo que você seja um mestre do ensino, seria bom que você fizesse com que eles falassem mais e você falasse menos, em vez de apenas dar uma palestra. Então, esses são os meus 2 princípios simples. Para melhorar sua facilitação, número 1, você deve ver sua tarefa como fazer as pessoas aprenderem. Não é suficiente apenas dar uma palestra. Mesmo que seu conteúdo seja excelente, não é suficiente apenas dar uma palestra. Seu trabalho como professor, um facilitador da aprendizagem, é ajudar e fazer com que as pessoas aprendam. Se você está ensinando e ninguém está aprendendo, você está apenas fazendo uma palestra. E número 2, quem está falando é quem está aprendendo de forma mais profunda. Sim, aprendemos ouvindo, mas aprendemos mais quando estamos pensando ativamente, trabalhando com ideias, tentando expressá-las nós mesmos, tentando refletir sobre o que elas significam para nós, para nossas igrejas, para nossos ministérios. A implicação disso é que, para melhorar sua facilitação, você deve falar menos e projetar atividades de aprendizagem e espaços de sala de aula nos quais você faça seus alunos falarem mais. Eu recomendo 70-30. Certo. Vamos pegar esses 2 princípios. E o que vamos fazer pelo resto da sessão é aplicar isso a um dos resultados do programa Reformer, nomeadamente, resultado 1. O resultado 1 no programa Reformer pede que os alunos recontar 10 dos principais eventos do Antigo Testamento e compartilhar as histórias de pelo menos 10 dos principais personagens do Antigo Testamento. Então, vamos imaginar que vamos ensinar esse resultado em um espaço de reunião ao vivo. Na verdade, vou pedir que você planeje como ensinaria esse resultado em um espaço de reunião ao vivo. Você vai fazer isso como um exercício em grupo em um momento. Antes de você fazer isso, vamos analisar o que esse resultado pede. O que o aluno deve ser capaz de fazer?
Observe, não? O que o professor deve ser capaz de fazer, o que o aluno deve ser capaz de fazer até o final desta sessão de ensino ou número de sessões. O que o aluno deve ser capaz de fazer, e se você ler com atenção, verá que o aluno deve ser capaz de fazer duas coisas, certo? Uma, eles devem ser capazes de recontar. Isso é como recontar. 10. Dos eventos mais importantes registrados no Antigo Testamento. E 2, eles devem ser capazes de compartilhar ou contar as histórias de 10 dos principais personagens do Antigo Testamento. Então, imagine que estamos ensinando e escolhemos nossos 10 personagens e nossas 10 histórias e nós vamos e fazemos um discurso emocionante. Discurso público sobre os principais eventos e os principais personagens. E no final do nosso discurso emocionante, os alunos estão todos inspirados, etc. E você deveria dizer a eles, ok, me fale sobre 10 dos principais personagens do Antigo Testamento. Se eles não conseguem contar a história, não atingiram o resultado, eles só aprenderam, o que significa que você só ensinou se eles, o aprendiz, são capazes para recontar os eventos e contar as histórias dos principais personagens. Então, como você saberia que ensinou esse resultado? Você saberia que ensinou se as pessoas que você ensinou puderem contar as histórias e recontar os eventos do Antigo Testamento. Desafiador, não é? Se definirmos nossa tarefa como fazer com que aprendam, então nos estabelecemos uma meta elevada de que não ensinamos apenas porque explicamos o material, só ensinamos se as pessoas tiverem dominado o material no nível que pedimos que eles o dominassem. Então aqui está o exercício que eu gostaria que você enfrentasse pelo resto do tempo que você tem disponível em seus pequenos grupos. Eu gostaria que você pegasse o resultado 1 e pense em como você abordaria o ensino disso. Na sua escola, na sua igreja, na sua sala de aula, você precisará selecionar 10 eventos e 10 histórias, e você também precisará pensar em como vai usar o tempo de aula para garantir que os alunos consigam recontar os principais eventos e recontar as histórias de 10 personagens principais. Aproveite! Bem, espero que você tenha achado esse exercício de pensar em como ensinar esse resultado de uma forma que os alunos realmente tenham aprendido. Um exercício realmente desafiador. Se você fez bem, deve ter achado particularmente desafiador. Quero agradecer pelo convite para compartilhar algumas reflexões sobre como ser professores e facilitadores de aprendizagem mais eficazes. Deixo você com o desafio de aceitar nada menos do que o aprendizado dos alunos como sinal de que você está ensinando e que você abrace essa ideia que quem está falando mais está aprendendo mais, que você tente pensar em como projetar suas atividades em sala de aula de tal forma que seus alunos sejam mais ativos e falem mais do que antes. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, enquanto você ajuda os outros a crescerem em seu entendimento da sua palavra. Tchau da minha parte.